Aí já... Oi, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a neuromodulação de transtornos alimentares, e dando continuidade, né, às outras apresentações que a gente já teve com os bilíngues. E os membros do grupo são o professor Carlos Henrique, Camila Cabral, Júlia Bortolotti, que sou eu, Letícia Abad, também vai apresentar hoje aqui, e a Mariana Zacan. Eu só tenho que passar. Não. Peraí, vou abrir aqui para ficar mais fácil. Deixa eu voltar a apresentar. Peraí, problema de compartilhar tela. Vou apresentar a janela toda e ver se vocês conseguem ver. Oi? Oi. Tá. Então, a gente vai relembrar as classificações dos transtornos alimentares, que a gente já viu nas outras apresentações. Então, a gente tem o transtorno de pica, que é aquele transtorno em que a pessoa, o indivíduo, ele acaba consumindo materiais que não são alimentares ou nutritivos, e de forma relativamente frequente, né? E se isso for persistente por mais de um mês, isso já pode ser indício de um transtorno de pica. E é muito complicado para o paciente, né? Porque isso vai gerar comorbidades. E além deles, a gente também tem o transtorno de eliminação, que é o transtorno que o paciente ele se alimenta, mas a comida volta para a boca, né? E aquilo ali, ou a pessoa remastiga o alimento, ou ela foge para o alimento. Isso falando de uma forma bem resumida, né, das apresentações que a gente já conversou antes. A gente tem um transtorno alimentar restritivo e evitativo, né, em que o paciente ele evita o alimento, não necessariamente porque ele pretende perder peso ou por algum motivo nesse sentido, mas por uma certa desconforto ali com a textura do alimento, com a coloração do alimento, né? E aquilo ali também é evitativo, às vezes até pela vontade, não ter vontade de comer o alimento, e aquilo ali gerar uma perda nutricional no paciente. Também tem a anorexia nervosa, que é quando o paciente tem um medo muito intenso, né, de engordar, de ganhar peso, e também com a aparência física, e por isso ele acaba não se alimentando tão bem quanto devia, então ele diminui, né, a quantidade de alimentar, calorias e tudo mais. Temos a bulimia nervosa, também que a gente já falou, que é quando o paciente se alimenta, né, tem em grande quantidade em pouco tempo, coisa de tempo, mas ele acaba regurgitando, né, colocando comida para fora, também ele na intenção de perder peso, né, isso faz mal, prejudica o indivíduo em várias áreas da vida. A gente também tem um transtorno de compulsão alimentar, esse indivíduo também vai ter ali uma grande quantidade de alimento ingerido em um pequeno espaço de tempo, mas ao invés da bulimia nervosa, ele não vai ter esse comportamento, né, de colocar o alimento para fora, né, ele só vai consumir o alimento de forma excessiva. A gente também tem outro transtorno alimentar especificado, que é quando o paciente apresenta sintomas, mas não todos os sintomas suficientes para diagnosticar exatamente um tipo de transtorno alimentar. E o transtorno alimentar não especificado, que é quando a gente não tem todos os dados, né, referente ao paciente, para saber se ele se identifica com um determinado tipo de transtorno ou outro. Então, esse aqui é só um apanhado geral que a gente quer lembrar, que a gente já falou nas outras apresentações, né, quem tiver interesse. A primeira reunião que a gente teve, né, sobre esse assunto, o Carlos explicou ali bem direitinho o que acontece em cada tipo de transtorno, como funciona de acordo com o DSM-5. E a gente tem aqui um artigo, né, para a gente entender um pouquinho mais sobre a neurobiologia, também continuar os estudos que a Camila trouxe, né, na semana passada. E isso é muito importante para a gente entender quais são as regiões do cérebro, quais são as áreas, os circuitos que estão envolvidos, porque a gente consegue depois, né, mais para frente, entender quais são as áreas de atuação da neuromodulação, quais regiões a gente precisa focar mais, né, na hora de trabalhar com o paciente. E aí, esse estudo aqui, da Genetics and Neurobiology of Eating Disorders, é muito interessante, porque ele vai falar da parte genética e também
da parte neurobiológica, né, das áreas mais afetadas e tudo mais. Inclusive, mostra uma relação genética ali entre os transtornos alimentares, entre o toque também. A gente vai ver que tem dias que a gente já falou nas outras apresentações de toque, de transtornos de ansiedade também, que são comuns a essas vias de transtornos alimentares. Então, vamos mostrar aqui mais ou menos quais são essas vias. No estudo, eles falam que os primeiros estudos, né, que a gente tem ali para entender essas redes neurais tem base ali animal, né? Então, eles utilizaram ratinhos para identificar quais são essas vias que são ativas, né? Ou então alteradas nesses tipos de transtornos. E aí, mais para frente, fizeram estudos também em cérebros humanos, e aí esses mesmos circuitos foram identificados, né, de forma geral. Então, a gente tem ali as redes mesocorticolínicas e as mesolínicas. E são essas regiões, né, que a gente vê aqui na imagem do cérebro, né, elas são meso, porque tem a ver ali com a área, né, do mesentério, cortico, porque também tem a ver com a parte cortical, e límbico, porque ela mexe ali com o sistema límbico. Então, a gente consegue ver que essa região, ela é mais assim, central, né, no cérebro, e a gente vai ver ela mais para frente. Deixa eu passar para o slide. Essas redes, elas formam, né, um núcleo do sistema de recompensa do cérebro, e elas exercem um papel central na motivação para comer. Então, elas estão muito relacionadas ali com o sistema de recompensa. O ato de comer para ter uma recompensa final, né? Para o prazer também. Então, ela também vai estar relacionada com a emoção, né? Muitas pessoas comem ali, de certa forma, para sentir prazer. Então, essa região está mais associada também nesse sentido. Ambas as redes, elas se originam na área segmental ventral, que é uma área do mesencéfalo, e se projeta para as regiões corticais, né? Envolve frontal, cingulado, abdominal, e as regiões límbicas, como os triários ventral, hipocampo e amígdala. Então, até essas regiões, né, dão o próprio nome da rede, mesocorticolínicas e mesolínicas. São duas redes que elas vão atuar de forma integrada, interligadas e sobrepostas. Elas não atuam de forma isolada, né? Elas vão atuar juntas. E de forma coletiva, elas vão regular a cognição, a recompensa, a emoção, a motivação. E são fatores muito importantes ali e que podem contribuir, né, para a anorexia nervosa, para a bulimia e para o transtorno de compulsão alimentar. E aí, pesquisas iniciais apontaram alterações no sistema de dopamina e serotonina, né, que o Mila também trouxe isso no tempo passado, implicando disfunções de recompensa e tomada de decisão desses transtornos. E aí, essas duas vias, elas têm início, né, elas começam na área tegmental ventral, que fica no tronco encefálico do nervo, como eu já falei, e ela é composta por um grupo de neurônios que vão produzir dopamina e vão desempenhar um papel muito importante no reforço positivo e negativo, na tomada de decisão, na memória de trabalho, na saliência motivacional e na aversão também, né, do consumo de alguns alimentos. Então, a gente consegue imaginar que essa área ela está muito interligada com esses transtornos que a gente fala, né? Porque tem ali essa questão da aversão a alimentos, que a gente viu, né? A gente também tem o reforço positivo e negativo, tudo associado nessa região. E esses neurônios dopaminérgicos da segmentação ventral vão inervar regiões corticolínicas, pela via cortical, e vão formar rede de recompensa nesse corticolínico. Então, tem uma superpopulação de neurônios dopaminérgicos do mesencéfalo, que vão projetar para os triados, e eles também vão liberar o glutamato e o GABA em seus árvores neurais. Então, isso também é uma importante questão ali para ser estudada, né, que isso ajuda para a gente entender também as investigações das áreas da neuroimagem. Próximo. E nessa rede, né, na bulimia nervosa específica, tem evidências de ter menor disponibilidade de transportadores de dopamina e o aumento de receptores glutamatérgicos em regiões pré-frontais, sugerindo alterações na motivação e no controle do comportamento alimentar. E também a gente tem ali a participação da ínsula, que vai ser uma região importante para a interocepção, né, para o nosso corpo se perceber, né, então, percepção de fome, saciedade, por exemplo, percepção de sabor, de consciência corporal, estão presentes tanto na anorexia quanto na bulimia, indicando perturbações na integração entre estados corporais, emoção e controle alimentar.
Então, de forma resumida, eu coloquei ali algumas áreas, né, do cérebro que vão estar envolvidas nessas redes e que também podem, de certa forma, ter alguma ligação com os alvos da neuromodulação. Então, a gente tem esse área tegmental ventral, núcleo accumbens, amígdala, núcleo terminal, córtex pré-frontal e a ínfula. E a gente também tem a outra rede neural, que a gente já conversou aqui também, que é a alça córtico esquerdo tálamo cortical. A gente falou dela na apresentação de transtorno obsessivo compulsivo e também na apresentação de transtorno de ansiedade generalizada. E no artigo mesmo eles comentam sobre isso, né, de ter essas vias muito parecidas em ambos os transtornos. E essa via, né, é uma via que vai começar no córtex pré-frontal dorsolateral, depois ela vai para o estriado, depois para o tálamo, depois ela volta, né, para o córtex pré-frontal dorsolateral, como se fosse uma alça, né, como a gente já falou. E ela é muito importante para o controle cognitivo, para a execução de ação, para a formação de hábitos e para o tratamento de recompensa. E também já vi falar que ela é muito importante para essa questão de preocupação, inclusive no transtorno obsessivo compulsivo. A gente vê aquela preocupação, né? Quando essa via está hiperativada, a gente tem uma preocupação extrema, né? Preciso fechar a porta? Será que eu fechei a porta? No caso de transtorno obsessivo compulsivo. No estudo de transtornos alimentares, isso vai aparecer de uma outra forma, mas também numa preocupação excessiva, talvez em manter o corpo de uma determinada forma, de emagrecer, de não comer determinado alimento, ou comer, né? Então, essa via também é muito ativada, ativada no caso, está muito relacionada também com o transtorno alimentar. Né? Então, a gente tem ali em bulimia nervosa, há indícios de que alterações estruturais e funcionais dos circuitos de controle apareçam cedo no curso da doença, podendo contribuir para a sua persistência. Em anorexia nervosa, frequentemente se observa autocontrole excessivo e rígido, embora os achados neurobiológicos relacionados ao controle cognitivo sejam inconsistentes nos estudos, e tanto na anorexia quanto na bulimia, mostram redução do volume de substâncias no núcleo caudal, córtex cingulado anterior e ínsula, e alterações que podem ser normalizadas após tratamento eficaz. E aí, a Letícia vai falar depois, mas se vocês perceberem nos estudos, né, que a gente encontrou sobre as neuromodulações, as regiões de neuromodulação, vocês vão ver que a área do córtex pré-frontal dorsolateral está muito presente. Né? Então, em vários protocolos ali que a gente viu, a gente vai ver que essa região vai estar ali sendo uma das que vão mais aparecer, tanto à esquerda quanto à direita. Eu acho que minha parte foi essa. Só vou desligar o áudio aqui, para apresentar. Obrigada, Júlia. Vou dando sequência aqui, e nós fizemos a escolha de 2 artigos, e esse aqui bem recente, que foi publicado agora no final de outubro de 2025, que é Desenvolvimentos Recentes no Tratamento das Desordens Alimentares, da Alexandra Alan e da Evelyn Attia. Então, esse artigo, ele vai falar, de uma forma geral, sobre formas de tratamento para os transtornos alimentares. Ele vai reforçar que os transtornos alimentares são tratados principalmente com psicoterapia focada nos comportamentos alimentares. A farmacoterapia é recomendada quando a psicoterapia é insuficiente ou indisponível, ou quando o tratamento medicamentoso é preferido pelo paciente. E a gente vê muito essa tendência na sociedade atual de uma busca pela medicação anterior ao entendimento do transtorno, dos sintomas e da doença. Só que para o caso dos transtornos alimentares, a gente vai ver que a medicação, assim, tem pouca medicação que realmente tem uma eficácia comprovada. Diferentes abordagens terapêuticas são utilizadas dependendo do transtorno. O tratamento baseado em família tem demonstrado uma utilidade em adolescentes com anorexia e bulimia. É a situação de ter um problema, assim, a família detecta, ou que está tendo um emagrecimento exagerado, ou está tendo um comportamento alimentar atípico com a purgação, no caso da bulimia, e o envolvimento da família no tratamento costuma ser muito mais eficaz
do que a pessoa ficar tentando tratar sozinha, isolada, sozinha com seu problema. Então, quando a família está junto no tratamento, isso foi evidenciado com taxas de sucesso bem maiores no tratamento daqueles adolescentes. A terapia cognitivo-comportamental focada em transtornos alimentares é bastante útil em indivíduos com bulimia e transtorno de compulsão alimentar periódica. Adaptações da TCC parecem promissoras também para o tratamento dos transtornos evitativo e restritivo da ingestão de alimentos. De acordo com esse artigo, apenas 2 medicamentos receberam a aprovação do FDA para o tratamento dos transtornos alimentares, que são a fluoxetina para bulimia nervosa e a lisdexanfetamina, que é o Venvance, né? Aqui no Brasil é conhecido com esse nome comercial de Venvance, para o transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, nós não temos uma evidência muito clara ainda de um medicamento para anorexia, apesar de que alguns artigos falam que o antipsicótico atípico, olanzapina, em alguns estudos se mostrou favorável para que o anorexo volte a recuperar um pouco da alimentação e do ganho de peso. Nós achamos esse achado num artigo. Essa revisão geral desse artigo não falou da olanzapina, mas tem outros artigos que falam. Psicoterapia como a Reicha mais para anorexia nervosa, que interrompe hábitos e tratamentos biológicos, incluindo as técnicas de neuromodulação, que visam regiões específicas do cérebro implicadas no desenvolvimento e manutenção dos transtornos alimentares, merecem estudos adicionais. Então, assim, é o que a maioria dos artigos de revisão falam, que são poucos estudos, né, sobre os transtornos alimentares, a maioria baseada em casos clínicos. Então, falta ainda estudos mais aprofundados, estudos com a abrangência maior e um tempo de observação maior para ver o efeito das técnicas no decorrer do tempo. E existe uma prevalência de estudos também sobre anorexia, dada a gravidade da doença. É a doença psiquiátrica que tem uma taxa de mortalidade maior. 5% dos indivíduos anorexos, no decorrer de uma década convivendo com a doença, eles são levados a óbito, seja por causas fisiológicas, desnutrição, né, carências múltiplas, né, de macro e micronutrientes, seja por suicídio. Então, aqui vai falar disso, que as complicações médicas da anorexia são potencialmente fatais. Então, a gente vê uma certa prevalência dos estudos na área de transtorno alimentar mais sobre anorexia do que sobre os outros subtipos que a Júlia citou. Aqui a gente citou a olanzapina, né, que mostrou uma melhora discreta, mas em alguns estudos benéfica para o tratamento dos anorexos. Pode passar. A gente não está passando. Passa para mim, Júlia. Está com você aí? Agora eu vou para 14. Certinho? Isso aqui? Eu vou para 14. Não, volta uma. Mais uma. Pode passar. Mais uma. Aí. Formas de tratamento para os transtornos alimentares. Há um reconhecimento crescente que a anorexia nervosa é um transtorno de base biológica. Os recentes avanços tecnológicos levaram a uma nova compreensão dos possíveis mecanismos da doença e os desenvolvimentos dos tratamentos associados para esses transtornos. Estudos comportamentais, utilizando uma tarefa de escolha alimentar computadorizada, demonstraram que indivíduos com anorexia nervosa são significativamente menos propensos do que os voluntários saudáveis
a selecionar alimentos ricos em gordura, e que o desempenho na tarefa computadorizada se correlaciona significativamente com a ingestão real dos alimentos. Então, eles estão falando desse achado biológico, que naturalmente o paciente anoréxico ele tem uma certa aversão, uma restrição mesmo aos alimentos mais gordurosos. Não significam mais calóricos, mas eles têm uma aversão à gordura. Formas de tratamento para os transtornos. E aqui nós vamos começar a citar a neuromodulação não invasiva. Pesquisas de neuroimagem, utilizando a mesma tarefa, descobriram que, ao fazer escolhas alimentares, indivíduos com anorexia nervosa ativam regiões dorsais do estriado cerebral, em comparação com os voluntários saudáveis. A estimulação magnética transcraniana repetitiva tem sido usada como um meio para atingir o circuito estriatal dorsal, tanto para testar essa hipótese de que realmente essa área do cérebro é mais ativada, quanto para tratar os distúrbios subjacentes. Além disso, os indivíduos com anorexia nervosa apresentam uma conectividade funcional diferencial entre uma região específica do córtex pré-frontal dorsolateral direito e o estriado dorsal, ao tomar decisões sobre os alimentos ricos em gordura, do que tomar decisões sobre alimentos com baixo teor de gordura, sugerindo que o circuito frontoestriatal pode estar na base da escolha restritiva da anorexia nervosa. Vários relatos de casos e séries de casos descrevem a TMS, a estimulação magnética transcraniana, como associada a melhorias clínicas na anorexia nervosa. Um pequeno ensaio que comparou a estimulação magnética transcraniana repetitiva de alta frequência, a estimulação simulada, usando um desenho cruzado, descobriu que o tratamento ativo em uma região do córtex pré-frontal dorsolateral direito estava associado a mudanças nessa seleção tão rígida, né, de alimentos que o anorexo faz. Especificamente, que os pacientes eram mais propensos a selecionar alimentos com maior teor de gordura após uma sessão única do tratamento com a TMS. Então, interessante desse estudo aqui que elas vão citar, as autoras, é que uma sessão de estimulação magnética transcraniana já foi suficiente para o anorexo relaxar nessa restrição tão grande, que parece mais uma aversão a alimentos que contêm um pouco mais de gordura. Então, após uma sessão, eles já conseguiram fazer uma escolha um pouquinho mais ampla por alimentos gordurosos. Outro estudo randomizado, controlado, de TMS na anorexia nervosa, descobriu que entre 17 participantes que receberam 20 sessões de TMS repetitivo no dorso lateral esquerdo, o famoso F3 aqui, apresentaram maiores melhorias no IMC. Após o ajuste para o IMC basal, houve um aumento médio do IMC de 0,11 pontos após o tratamento e 0,28 no acompanhamento desse grupo que recebeu a TMS, em comparação com uma diminuição de 0,08 após o tratamento e um aumento de 0,04 no acompanhamento do grupo simulado, que não recebeu o tratamento com TMS, e nos sintomas de transtorno alimentar. Então, esse estudo aqui já teve um número de participantes, de 17 participantes, e eles receberam um sequenciamento, um protocolo de 20 sessões de TMS repetitivo no F3, e houve melhoria no IMC. Os tamanhos do efeito entre os grupos foram pequenos no final do tratamento e no acompanhamento de curto prazo. Então, o grupo que não recebeu o TMS, o que recebeu, a diferença do IMC foi pequena,
mas tornaram-se melhores o tamanho do efeito, mais pronunciado no acompanhamento ao longo prazo, em que a mudança no IMC, aos 18 meses após o estudo randomizado, foi um aumento de 2,13 no grupo que recebeu a TMS, em comparação com 2 a 0,76 no grupo sham, sugerindo que melhorias adicionais podem ocorrer depois do tratamento, né? Então, como o nosso objetivo, muitas vezes, é trabalhar nessa neuroplasticidade e melhorar realmente a circuitária cerebral, esse estudo aqui mostra que, após um tempo, houve, sim, um benefício que permaneceu. E aí, esse achado mostra da eficácia do efeito da TMS nesses grupos de anorexos. Outros métodos de neuromodulação, nós vamos citar aqui também, que o estudo traz. Ele vai estar incluindo, elas vão estar incluindo um pouco sobre a TDCS e a DBS, estimulação cerebral profunda. E ela chega à conclusão que elas são consideradas como possíveis abordagens terapêuticas benéficas para o tratamento da anorexia refratária. Aqueles pacientes mais graves, que já tentaram vários tipos de tratamento e não responderam a nenhum, aí aqui vai falar que a TDCS e a DBS se mostraram promissoras. A TDCS pode ser usada para aumentar ou diminuir a atividade neuronal, e em um estudo piloto aberto, 5 dos 7 indivíduos com anorexia nervosa refratária receberam 10 sessões de TDCS excitatória sobre o córtex dorsolateral esquerdo e relataram reduções de curto prazo nas medidas do transtorno alimentar e nos sintomas da depressão. Então, a gente sabe, né, que na depressão o córtex pré-frontal esquerdo, ele é hipoativado, e aqui a TDCS, ela fez esse trabalho né, TDCS anódica, de fazer um reequilíbrio entre os hemisférios cerebrais e uma melhora no potencial de membrana desse lado do hemisfério. E aí os participantes relataram que após 10 sessões houve uma melhoria nas medidas do transtorno e da depressão, né? A gente sabe que as doenças, né, psiquiátricas, elas são intercruzadas, há muita comorbidade. Então, aqui, esse grupo de estudo aqui relatou, após essas 10 sessões, nas escalas que mediam depressão, uma melhora grande nos sintomas da depressão. Ensaios abertos subsequentes de implante de DBS no cíngulo subcaloso e no núcleo accumbens relataram melhorias em alguns sintomas de transtorno alimentar em relação ao peso durante o acompanhamento. E a ETP, procedimento no qual eletrodos são implantados cirurgicamente e enviam pulsos elétricos para regiões específicas do cérebro, também foi considerado para o estudo da anorexia refratária, que é o nosso ECT, né? Eletroconvulsoterapia. Relatos de casos de indivíduos de anorexia descreveram melhorias no humor, peso e sintomas dos transtornos alimentares. Então, essas três técnicas, TDCS, a DBS e a ECT, o estudo traz que ela faz um efeito nos pacientes com anorexia refratária. Também no estudo randomizado, envolvendo 23 adolescentes com anorexia, a TDCS oferecia, em conjunto com o tratamento habitual, que é a terapia baseada na família, com um aumento maior no IMC ao longo do tempo, de 1 mês de acompanhamento no grupo que recebeu a TDCS. Então, houve uma porcentagem média de melhoria do IMC de 13,3%, que é muito, né? Já a gente está falando de um número maior,
em comparação àqueles que só receberam a terapia baseada em família, que esse aumento do IMC ficou na taxa de 4,2. Então, de 13,3 a 4,2, a gente vê que aqueles que receberam a TDCS tiveram um ganho muito mais significativo no peso, né? Ou seja, diminuir a rigidez, a restrição alimentar, esse pavor que eu falei de gordura, né? E também essas ideias, né, obsessivas de preocupação com a imagem corporal, que muitas vezes não deixa o sujeito ter um hábito alimentar normal. Especificamente, um estudo descobriu que o MC aumentou 3,51 da linha de base para o acompanhamento ao longo de 12 meses. E outro estudo mostrou aumentos médios do IMC de 2,28 após o acompanhamento de 6 meses. E 4,72 no acompanhamento de 2 anos, para pacientes com anorexia nervosa, apresentando melhorias mais significativas no peso do que aqueles com anorexia nervosa BP. Aqui nós estamos falando da anorexia nervosa refratária, né? E aqui a anorexia nervosa com purgação, porque a bulimia ela pode ocorrer sozinha no quadro dela, mas ela também pode ocorrer dentro do quadro da anorexia, que é a questão de quando o anorexio ele ingere a comida, ele faz a purgação subsequente. Embora os relatos de caso e estudos clínicos que utilizaram SCP sugiram tolerabilidade geral e um perfil de segurança adequado para o procedimento, o uso de ECT para anorexia nervosa permanece controverso e sua aceitabilidade e eficácia precisam de mais estudos com condições de controle. Então, a gente vê aqui que são poucos estudos baseados em alguns casos, mas que ainda falta estudos de maior porte para realmente verificar a real eficácia de cada tratamento associado versus o seu risco, o seu custo, a sua dificuldade de acesso. Então, as autoras sugerem isso, assim. Sempre a gente vê isso, mais estudos precisam ser realizados para que a gente possa afirmar com clareza qual tratamento é indicado para cada tipo de transtorno alimentar. Agora, falando um pouco mais de bulimia nervosa, então a gente vai ver essa tendência, né? São mais estudados a anorexia, a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar periódica tem chamado mais atenção nos últimos tempos, porque ele foi recentemente incluído no DSM, e também não tem muitos estudos que possam afirmar com clareza as melhores práticas terapêuticas. Então, em relação à bulimia, uma revisão recente das pesquisas que investigam as técnicas de neuromodulação, TDCS, TMS, ASTP, aplicadas ao tratamento de transtornos alimentares, encontrou um estudo sobre TDCS na bulimia nervosa e vários investigando a TMS na bulimia nervosa e no transtorno alimentar não especificado, que é um subtipo também que foi citado. Um único estudo incluído nessa revisão, que utilizou TDCS em 39 adultos, sendo desses apenas 2 homens, a gente já falou aí nos outros encontros, né, da prevalência de transtornos alimentares no gênero feminino, mas esse estudo aqui trouxe 2 homens no grupo, com bulimia nervosa, indicou que a TDCS está associada a uma redução nos impulsos da compulsão alimentar e um aumento no controle autorregulatório após a estimulação. Aqui não fala, né, esse estudo aqui, ela cita o estudo, mas ela não fala qual foi o protocolo. Mais pesquisas foram realizadas utilizando a TMS e a TMS repetitiva em bulimia nervosa e em amostras combinadas de indivíduos com bulimia nervosa
e com transtorno alimentar não especificado. Em 2 estudos que examinaram a TMS apenas em pacientes com bulimia, os resultados indicaram que a TMS no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo pode estar associada a uma redução nos episódios de compulsão alimentar após 15 sessões, em comparação com o placebo, simulação, mas não após 10 sessões, que aí apenas 10 sessões não teria efeito sobre a limitação do hábito da purgação. Então, aqui esse estudo vai indicar que são necessários, no mínimo, 15 sessões de estimulação magnética transcraniana no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo para a gente ter um efeito bom, né, na sintomatologia da desordem. Outros estudos realizados em amostras com transtornos alimentares heterogêneos também descobriram que a TMS está associada à redução de impulsos de compulsão alimentar e dos desejos por comida, mas não a outros sintomas característicos da bulimia. Então, assim, já está mais evidenciado que ela reduz o impulso da compulsão alimentar. Talvez, assim, esse hábito de procurar comida como recurso quando a pessoa está com alguma disfunção, algum desequilíbrio emocional. Então, ela se mostrou bastante eficaz. Em relação ao transtorno de compulsão alimentar periódico, aqui elas vão citar que há uma falta de pesquisa sobre técnicas específicas de neuromodulação para tratar esse transtorno, talvez devido àquilo que eu falei, a uma incorporação muito recente, né, uma classificação recente desse transtorno e uma padronização de suas variáveis no DSM. E também a eficácia relativa de outras intervenções tradicionais, como vários tipos de psicoterapia. Então, a gente vê que no universo dos transtornos alimentares há uma hierarquia de gravidade, dificuldade de trabalhar os sintomas, e o transtorno compulsivo periódico, ele já responde melhor a tratamentos convencionais, por isso não tem tanto estudo de neuromodulação sobre ele. Um estudo recente, que ela cita aqui no artigo, usou medidas de TMS para avaliar a excitabilidade cortical entre os pacientes com transtorno de compulsão alimentar periódica, e há poucas pesquisas sobre a TMS repetitiva como intervenção para tratar a psicopatologia dos transtornos nessa população. No entanto, pesquisas com pacientes de TANI e transtorno alimentar não especificado e bulimia nervosa descobriram que a TMS repetitiva tem sido associada à diminuição de episódios de compulsão alimentar e dos desejos por comida, indicando que a TMS pode ser útil no tratamento também de características centrais do transtorno de compulsão alimentar periódico. Ele é caracterizado por isso, né? É uma dificuldade na inibição, né? Quando a pessoa tem o desejo pela comida, ela come muito, ela come excessivamente, a ponto de passar mal, ficar empanturrada, sentir culpa. Não tem a purgação nesse transtorno, que se tivesse, talvez ele já seria classificado ao paciente que tem a purgação como bulimia. Então, transtorno de compulsão alimentar são episódios de uma dificuldade, né, na autorregulação do próprio impulso, que leva a pessoa a comer desproporcionalmente, tanto à sua necessidade e ao seu hábito comum, né? Então, esse artigo, ele traz essas evidências, e são evidências muito baseadas, né, numa estimulação do córtex pré-frontal, dorsolateral, um estudo no direito, o outro no esquerdo, que a gente sabe, né, que ele faz conexão com
outras áreas cerebrais e que mostram melhoria, né? E uma redução aí dos danos de cada transtorno. Aumento do IMC na anorexia, melhoria da compulsão alimentar na bulimia. Então, carecendo aí de mais estudos para comprovar essa eficácia e para trazer para a comunidade científica, para a mídia, né, para a sociedade de uma maneira geral, a recomendação da neuromodulação como um tratamento realmente muito potente e útil para ajudar nos transtornos alimentares. Então, por aqui a gente encerra. Muito bom. A apresentação. E abrimos para discussão. Quem quer falar aí? Lisandra, você que assistiu quase todos e trabalha com neuromodulação, o que você achou? Eu fiquei bem interessada em saber o que a gente deveria fazer. Eu não tenho experiência com paciente agora, que está me procurando para recomendar neuromodulação, mas eu não sei, honestamente, se eu faria inibitório ou excitatório em F4, né? Que foi o que apareceu como essas duas opções com bons resultados, né? Tanto inibitório como excitatório. E TMS, que é o que tem. Agora, a TDCS é promissora, mas o tamanho de efeito parece que não foi tão bom, né? Não lembro exatamente, não sei o que vocês acham sobre isso. Na bulimia foi bom, associada à terapia familiar. Ah, sim, com adolescentes. Com adolescentes, isso. Aberto à discussão, falem, deem palpite. Eu gostei, é interessante ver que os circuitos são muito parecidos com os circuitos também que acontecem no uso de substâncias, né? Porque tem a ver com essa coisa da recompensa, né? E do sistema de recompensa também, mas também tem a ver muito com depressão, né? Você vê núcleo accumbens, vê aquela área lá do tronco encefálico. Giro do símbolo? Não. O giro do símbolo é mais no sistema límbico, mas lá no tronco mesmo, aquela primeira área que vocês apresentaram, que eu esqueci agora. Rede tegmentar. Periaquedutal. Não é periaquedutal, não. É a tegmentar ventral? Tegmentar ventral, esse aí. Muito, muito afetado na depressão também, né? Então, e você vê que um dos sintomas da depressão é justamente a alteração do apetite. Então, você vê que existe esse entrelaçamento, né, dos circuitos e áreas cerebrais nos transtornos psiquiátricos. Por isso que eu acho que tem tanto essa coisa de comorbidades e também de ter muito o mesmo alvo para muitas coisas diferentes, né? É bem interessante também, né, esse estudo que traz o tratamento de adolescentes, né, porque o cérebro ainda está em desenvolvimento, né, até os 24 anos, né, está sendo alterado, está sendo desenvolvido o cérebro. Então, quando trabalha na correção, na estimulação do cérebro ainda em desenvolvimento, parece que a resposta é muito melhor do que depois que o sujeito já tem um longo tempo convivendo com a doença, um longo tempo, né, fortalecendo essa circuitária restritiva, essa circuitária deficiente, como que quando a gente consegue atingir, tratar o sujeito mais novo, como que essa resposta é bem mais rápida, né? Mais promissora. É claro, porque o cérebro do adolescente,
ele não se desenvolve, não é igual ao cérebro do adulto. Então, quando a gente pensar em neuromodulação num adolescente, a gente tem que pensar que é um cérebro que não está totalmente desenvolvido ainda, principalmente a região pré-frontal, né? Que é como você falou, a Letícia só vai terminar de se desenvolver lá pelos 24, 25 anos de idade. E hoje a gente já sabe que nem termina, né? Porque você pode ainda continuar amadurecendo até a velhice, né? Mas a questão é que o sistema, a região límbica, né, ali mais no primitivo, mais posterior, já está cheio de energia. E é uma coisa, eu acho tão interessante isso, mas você tem toda a razão. Eu também sou a favor de que quanto mais precoce você intervém nesses transtornos que já estão aparecendo na adolescência, maior a chance de não cronificar, né? Porque muitas vezes ainda está começando. Se você adia o tratamento, o risco que tem de uma disfunção, de ser afetado estruturalmente, o que é muito mais difícil de você modular, né, remodular para voltar a funcionar da forma fisiológica, é pior. Então, muito melhor que seja o mais precoce possível. Mas, ao mesmo tempo, também essa ideia de que o transtorno alimentar na adolescência, especialmente, ele é um problema familiar, não é só do sujeito que está vivendo, mas familiar e social, né? Às vezes é mais interessante, eu já vi alguns adolescentes que eu acompanhei, não com esses transtornos, mas com outros, com ideação suicida e tal, que se você junta família, escola, todo mundo, assim, tentando ajudar o adolescente a passar por aquele momento tão difícil da vida, tudo fica mais fácil, né? E ainda tem a neuromodulação, nossa, potencializa o que você vai fazer, mas nesses outros âmbitos. Não dá para não fazer terapia ativa com adolescente, eu acho. Tem que ter cercar ele de todos os lados, porque é um momento de muita fragilidade, né? A gente sabe que o suicídio em adultos é acho que 0,08, um negócio assim, é bem baixo. Entre adolescentes é 5%. Então, só estar na adolescência já aumenta o risco de suicídio, né? Por ser essa fase de tantos conflitos internos, né? De você deixar de ser criança para se tornar adulto. A sociedade é desafiadora, sair da proteção dos pais não é fácil, não. Se a gente lembra, né, a gente já passou por isso, a gente lembra e passou por momentos difíceis, e se a família e a escola não dão suporte, e pelo contrário, ainda tem violência em cima, né, violência verbal, acusações, aí é pior ainda. Enfim, mas realmente me preocupa essa questão com os adolescentes. Eu vejo muito adolescente ou magro demais e sem querer comer, ou obeso já com pouca idade, porque a compulsão alimentar faz ele comer sem... E isso pode ser o sinal de que ele não está bem, né? Um dos sinais. Suzana, Gilberto tinha falado na semana passada que tinha várias coisas para falar sobre transtorno alimentar. Estamos esperando aí, ainda temos 7 minutos. Vamos aproveitar para compartilhar conhecimento aqui. O trânsito de novo, estou no meio do engarrafamento aqui, que não sei que hora que eu vou sair daqui, não. Não, mas até que não tinha muitas algumas observações, né?
eu peguei já no meio aí, o pessoal falou da ECT para transtornos alimentares, mas eu acho que a ECT, o indicativo dela é só quando você corre o risco de morte por inanição, né? Uma pessoa entra no quadro de catatonia, por exemplo, e Travou, né? Não foi só para mim, não. Mas realmente, assim, escolha. cessa a alimentação, para de alimentar, né? Então, como é que você vai resolver isso? Pode falar, Kátia, desculpa. Não, é porque sua fala cortou, você ficou mudo para a gente. Mas você estava falando da catatonia, né, de que aí se usaria a ECT, né? Sim, aí nesse caso seria uma indicação, porque você não tem outra, né? Até os estudos com a convulsivoterapia por magneto, né? Ser mais, que ela é mais segura, até ela ser mais, ser mais usada, né? Ter mais estudos. Eu acharia que a ECT, nesse caso, seria uma indicação bem forte, né? Mas essa questão é uma questão que me chama muita atenção, principalmente no TMS, ou mesmo no TDCS, é que os alvos do treinamento são basicamente, na maioria dos casos, quase sempre os mesmos, né? Aí eu fico pensando, e você até parece que já falou isso aí, Kátia, que a correlação ou a relação dos transtornos, né? Por exemplo, transtorno alimentar com depressão, uma vez que você está ali estimulando ou inibindo o F3 e F4, que é um dos sites para treino de depressão, aí você usa o mesmo treino para transtorno alimentar. Eu acho que isso é porque os transtornos são muito ligados. Essa coisa aí do transdiagnóstico, né? Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou passando, eu estou dando volta nas ruas para fugir do trânsito. Eu entendo que o córtex pré-frontal dorsolateral, tanto direito como esquerdo, eles são os principais hubs, né? Vamos dizer, se tem uma rede neural importante, várias redes neurais, vários circuitos, várias vias, eles, muitos ligados à parte psiquiátrica, desembocam ou passam, de alguma forma, por essa região. Embora, na minha experiência, quando a coisa está muito emocional, eu vejo que usar o ventromedial, o órbito frontal, ou até a área motora suplementar, podem ser outros alvos importantes. Mas a gente acaba usando os que têm mais evidências e a ciência testou mais esses dois alvos. Mas eu fiquei até pensando, quando vocês falaram no início da ínsula, né? Porque a ínsula tem a ver com interocepção e com essa percepção de fome, né? Ou de saciedade, né? E a gente, na BIT, tem um artigo, um vídeo que mostra como fazer estimulação da ínsula, só que precisa de neuronavegação, né? Mas seria um outro alvo bem interessante, talvez, para a gente pensar, estimulando a ínsula, em vez de estimular só o córtex pré-frontal, que é o principal alvo, mas não é o único, né? É só porque ele já foi muito testado, muito pesquisado, e a gente acaba, por segurança, né, para poder oferecer o que tem mais evidência para o paciente, ficando com essa escolha mesmo. Mas eu, pessoalmente, vejo que na parte emocional, muito forte, quando você tem uma pessoa
o ventromedial pode ser uma opção muito boa, melhor do que o córtex pré-frontal dorsolateral. Mas é isso. Bom, nosso tempo acabou. Suzana, que bom ver você aqui de novo, estava com saudade. Eu também, estava com saudade. Eu acabei de chegar. Bom, né? Participar, mesmo aprendendo, né? Mais do que ensinando, mas obrigada, pessoal. Obrigada a vocês. Então, vamos encerrar hoje. A gente só tem mais uma reunião esse ano, que é de planejamento para o próximo ano. Vamos ver se a gente consegue que mais gente participe, para dar ideias boas para o próximo ano superar esse ano que já foi tão bom com esses nossos estudos, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa semana.